Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 em diante. E esta é a quarta mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema: e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estamos falando de escatologia, estamos falando sobre o milênio. Todos já encontraram? Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. Então diz assim o texto: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito continue nos dando discernimento sobre a palavra. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és o nosso Deus, meu Senhor, e nós somos o Teu povo, os Teus eleitos, os Teus escolhidos, as Tuas ovelhas, e Tu és o nosso pastor. E nós estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo, porque a ovelha ouve a Tua voz e segue. Ela ouve a Tua voz e crê. Ela ouve a Tua voz e obedece. Então nós estamos aqui por obediência à Tua palavra. Estamos congregados, estamos guardando o dia do Senhor, e estamos em obediência àquilo que o Senhor instruiu a igreja através de Pedro, que a coisa mais importante da vida é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então nós estamos aqui, Senhor, para crescer um pouco mais no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento da Tua verdade, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós nos libertamos das vãs filosofias, das heresias destruidoras, dos ensinos de demônios. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós nos libertamos dos medos, das angústias, das incertezas, das inseguranças da vida. Então fala mais uma vez à Tua igreja nesta manhã, fala ao Teu povo, fala aos Teus escolhidos. Usa-me, Senhor, como instrumento Teu, como pastor que o Senhor mesmo vocacionou e que o Senhor mesmo constituiu sobre este rebanho. Inspira-me, dá-me capacidade, meu Senhor, para explanar a Tua palavra com verdade, e que o Teu nome seja glorificado, Jesus, através de tudo aquilo que for proclamado nesta manhã. Eu te peço isso em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crer diga amém e amém. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Meus irmãos, Igreja Santa de Jesus Cristo, este já é o quarto culto que o pastor está fazendo sobre esse tema, que gera tanta polêmica, que gera
tanta discórdia dentro da igreja, que faz com que surjam tantas interpretações, né? Tantos ensinamentos falsos. E você está lembrado que eu disse aqui no domingo passado, quando nós iniciamos esta série de mensagens aqui, que existem algumas passagens na Bíblia, existem alguns textos bíblicos que eles não podem, em hipótese alguma, ser interpretados literalmente. Eles não podem ser interpretados literalmente, por quê? Porque muitos textos bíblicos são apresentados à igreja numa linguagem simbólica, numa linguagem figurada, e você não pode, de maneira nenhuma, interpretar literalmente aquilo que é simbolismo, aquilo que é uma figuração. Eu dei alguns exemplos aqui. Eu queria, rapidamente, fazer um repasse daquilo que eu mostrei domingo pela manhã, para que você entenda bem isto aqui. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, esse é um dos exemplos que eu quero mostrar para você. Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante. Veja o que diz o profeta. Isso é uma profecia. Então o profeta diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Veja, se você pegar esse texto aqui, se você pegar esta profecia de Isaías, e você que quiser interpretá-la literalmente, você vai ser obrigado a chegar à conclusão que o profeta está fazendo uma profecia, está profetizando que lá na frente, em algum momento da história, todo vale será aterrado, todo vale nivelado, que em Jerusalém iria haver uma grande obra de construção de estrada. Vão aterrar todos os vales, vão aplanar todos os montes, as máquinas da Odebrecht vão vir, né? E vão fazer esta obra. Deus está profetizando aqui uma grande obra de construção de estradas. Porque é isto que o texto está dizendo aqui. Literalmente ele está dizendo isto: todo vale será aterrado. Aquelas caçambas, né? Trazendo barro, vamos aterrar os vales, vamos nivelar todos os montes, traz lá as escavadeiras, vamos nivelar os montes, vai fazer estrada aqui. Não, mas não é isto que o texto está mostrando. Qual é o discernimento desse texto? Se eu for discerni-lo espiritualmente, abra por favor, no livro de Lucas, Lucas capítulo 3, aí você vai entender qual era a mensagem daquele texto ali, qual é o discernimento espiritual da palavra. Então, Lucas capítulo 3, versículo 3. Lucas está falando aqui de João Batista, a respeito de João Batista, e ele diz: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quer dizer, o que o profeta Isaías estava profetizando? Ele estava profetizando acerca da obra missionária, da obra evangelizadora que João Batista iria realizar como preparação para que Jesus pudesse dar início ao seu ministério terreno. Este é o sentido da palavra. Então tem que discernir o quê? Espiritualmente o texto. Não podemos interpretá-lo literalmente. Por isso que esse texto de Apocalipse, que nós estamos estudando já durante 4 cultos, este é o 4º culto, não pode ser interpretado literalmente. Aqui tem muito simbolismo, aqui tem uma linguagem figurada. Você vê que Pedro, veja por favor, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro disse uma coisa importante aqui. Ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então veja, se para Deus
um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Está claro, está óbvio, que quando o texto de Apocalipse fala de 1000 anos aqui, ele está se referindo a um período de tempo. Não são 1000 anos literais, não são 1000 anos, 1, 2, 3, não. É um período de tempo que nós já vimos, nós já discernimos aqui nos cultos passados, que estes 1000 anos, ele vai desde a primeira vinda de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda. Ele está falando aqui da era da igreja. Então, o que aconteceu? A igreja hoje cometeu um erro gravíssimo. Aliás, o mesmo erro que os nossos irmãos judeus eleitos e predestinados cometeram no passado. Qual foi o erro que os judeus cometeram no passado, pastor? Os judeus no passado, eles cometeram o erro gravíssimo de interpretar de uma maneira literal as profecias que falavam da vinda de um Salvador, da vinda de um Messias. E como eles interpretaram literalmente, os profetas diziam: virá um Salvador que vos salvará, que vos dará libertação, que vos dará vitória. Então eles interpretaram isso literalmente, e eles acabaram criando problemas terríveis para ele mesmo a respeito da primeira vinda de Cristo. Porque eles começaram a esperar o quê? Um reino político. Eles imaginavam que o reino que se estabelecia na terra era um reino político, que esse Salvador era um grande comandante militar, era um rei que iria assumir o comando das tropas de Israel, que iria lutar contra o poderio do exército de Roma e ia vencê-los, que ia derrotar os seus inimigos. Então, eles não discerniram de forma nenhuma o sentido espiritual da palavra. Eles não discerniram a mensagem espiritual das profecias. Quando Jesus veio, quando Jesus se manifestou ao mundo num corpo de carne, eles não reconheceram Jesus como sendo aquele Salvador anunciado. Eles rejeitaram de uma maneira drástica o Senhor Jesus Cristo e acabaram crucificando. Eu lembro que uma das vezes que eu estive em Israel, uma certa ocasião eu falava com um guia, o nosso guia que era um judeu, Saul, e eu puxei um assunto uma hora lá sobre Jesus, porque eles não creem em Jesus. Para o judeu, Jesus foi apenas um homem comum, apenas um profeta, mas como tantos outros que eles tiveram. E ele disse assim: não, Jesus não foi salvador de nada. Eu digo: por que não foi? Ele não salvou ninguém. Logo depois que ele veio, 70 anos depois, destruíram esta cidade, os inimigos prevaleceram. Você vê, eles tinham a ideia de um Salvador humano, um comandante, um guerreiro, que viesse para lutar e derrotar o poderio do exército romano. E eu comecei a mostrar na Bíblia, né, qual era o sentido da profecia. Olha, e este homem ficou com os olhos cheios de lágrimas. A palavra tocou no coração deste homem. Agora, irmãos, eu disse ainda há pouco, a igreja hoje está incorrendo neste mesmo erro que os judeus incorreram no passado, quando eles interpretam de uma maneira literal esse texto aqui de Apocalipse 20. Então, a igreja não tem discernido espiritualmente esse texto bíblico aqui, e a igreja tem perdido totalmente o sentido espiritual que Deus está enviando para a igreja através desta palavra aqui, desta mensagem. Você vê, os judeus passaram a esperar um reino político, eles passaram a esperar um comandante militar, né, que assumisse o comando das tropas, que lutasse contra os inimigos dele, que era o exército romano, e que derrotasse os inimigos. A igreja hoje, quase que na sua totalidade, ela espera o quê? Que Cristo venha a segunda vez, que Ele vai estabelecer neste mundo um reino durante 1000 anos, e que durante esses 1000 anos, Ele vai lutar e vai combater os seus inimigos. Não é isto que a maioria da igreja espera. Creem num reinado de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Eles acreditam que nesta segunda vinda, olha, Jesus vai vir na companhia de um grupo de crentes, que eles dizem que são os mártires, que são aqueles que morreram, que pagaram com a própria vida por causa da fé, do testemunho de Jesus, e que esses mártires vão ressuscitar num corpo glorificado, e que eles virão juntamente com Cristo, e durante 1000 anos eles irão reinar. Chega-se a dizer que esta é a primeira ressurreição, porque João diz aqui, esta é a primeira ressurreição, no versículo 5.
Então eles dizem que depois dos 1000 anos haverá a segunda ressurreição. E ele diz que esta segunda ressurreição vai acontecer. Quem vai participar da segunda ressurreição são aqueles filhos de Deus que não participaram da primeira ressurreição. Então eles vão ressuscitar, eles vão comparecer perante o trono de Deus e eles serão julgados conforme as suas obras. Então veja, em cima desta interpretação literal, criou-se, meus irmãos, o ensinamento absurdo de que na segunda vinda Jesus virá para reinar por 1000 anos nessa terra e haverá 2 ressurreições. Olha quantas coisas absurdas. Não, Jesus virá a segunda vez, mas primeiro ele vem para reinar durante 1000 anos. Vai vir um grupo de crentes com ele, que vão ressuscitar, que vão participar da primeira ressurreição, vão receber um corpo glorificado, e depois haverá uma segunda ressurreição. Ora, eu digo que isto é um absurdo, porque esse tipo de ensinamento não encontra respaldo em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Os profetas nunca ensinaram isto. Você já viu algum ensinamento no Velho Testamento, os profetas ensinando de que haverá 2 ressurreições? 2 ressurreições físicas, que primeiro ressuscita um grupo, depois ressuscita outro grupo. Não. Os patriarcas não ensinaram a respeito disto. Jesus não ensinou a respeito disso. Os apóstolos nunca ensinaram a respeito disto. O apóstolo Paulo, que foi o homem escolhido por Deus para receber a revelação do Evangelho da Graça, nunca ensinou a respeito disto. Jesus ensinou sim sobre 2 ressurreições, mas ele disse: a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, a segunda ressurreição é a ressurreição física. E ele disse: olha, esta ressurreição física, a que acontece quando todos os mortos sairão dos túmulos, né, ela vai acontecer na segunda vinda dele. Vamos ver, por favor, Jesus falando sobre isto. João, livro de João, capítulo 5, versículo 24 e 25. Veja, por favor. Olha só. Ele disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida passageira. Não, tem a vida o quê? Eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Jesus está falando aqui de quê? Da primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Eu pergunto, quem é que tem o privilégio, meus irmãos, de participar desta primeira ressurreição? Os escolhidos, os eleitos, aqueles que Deus predestinou para a salvação. Então, estes têm a vida eterna. Jesus disse: olha, não entre em juízo, mas eles passaram da morte para a vida. O que João diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6? Leia lá outra vez. Segura aí um pouquinho. Volta lá para você ir fazendo, né? Encaixando uma pecinha na outra. Olha o que ele diz aqui no versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Amém? Olha só, confira com o que Jesus fala no livro de João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará. Então tudo isto é o quê? A primeira ressurreição. Quando é que a primeira ressurreição acontece? Quando os mortos espirituais ouvem a voz de Deus. Através de quê? Da palavra. Ouve a palavra, crê, e naquele momento Deus lhes concede
vida. Eles passaram da morte para a vida. Jesus disse, olha, jamais perecerão, jamais vão perecer. João disse, olha, bem-aventurado e santo são esses que têm parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, a morte eterna, não tem autoridade, não os atinge mais. Agora, vamos ver Jesus falando da segunda ressurreição. Capítulo 5 de João, aí mesmo no livro de João. Volta outra vez lá no capítulo 5. Versículo 28 e 29. Aí ele disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha, não se maravilhem disso que eu estou falando, porque vem a hora que uma coisa mais impressionante ainda vai acontecer. Todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Todos, olha, sem exceção, vão sair, né? Tanto os ímpios quanto os incrédulos. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu pergunto, quem é que participa desta segunda ressurreição? Tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles participam, eles saem do túmulo, eles recebem um corpo glorificado, cada um vai receber de Deus o seu galardão, a vida eterna, e vai reinar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E os do diabo? Os do diabo serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, o ensinamento das Escrituras é que haverá apenas uma ressurreição física, uma só. Nesta ressurreição única, ela vai abranger quem? Tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo. Não está aqui bem claro? Não é isso que Jesus diz? Ora, não vos maravilheis, porque haverá um dia, né? Já se aproxima esse dia em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos túmulos. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo, para ser lançado no lago de fogo. Vamos ver o apóstolo Paulo falando também sobre isto. Por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Então Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Diga, nos ressuscitou. Diga isso, diga, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos o quê? Ressuscitados. Amém, meus irmãos? Estamos ressuscitados aqui. Isto aqui é a primeira ressurreição. É aquela ressurreição que ocorre quando você ouve a palavra da verdade, quando você ouve o evangelho da tua salvação, você crê, porque Deus já te imputou o dom da fé, e naquele momento Deus te sela com o Santo Espírito da promessa. Naquele momento você passou da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual. Amém? Em Colossenses, um pouquinho adiante, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, página 313: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, nós fomos sepultados juntamente com ele, aonde? No batismo. Que batismo? O batismo com o Espírito Santo. Na hora que você é batizado, na hora que você é selado com o Santo Espírito da promessa, a velha criatura é sepultada, morreu o velho homem, e naquele momento surgiu o quê? Uma nova criatura. É isso que ele está falando aqui. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Aí Paulo diz assim: portanto,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, todas estas passagens aqui mostram o apóstolo São Paulo falando da ressurreição espiritual, que é o que João diz em Apocalipse, a primeira ressurreição. Então já mostrei Jesus falando das duas, já mostrei Paulo falando da ressurreição espiritual, mas agora eu quero te mostrar Paulo falando da ressurreição dentre os mortos. A segunda ressurreição, aquela, meus irmãos, que tanto os justos quanto os ímpios participam. Vamos ver, Atos dos Apóstolos. Vamos ao livro de Atos. Nós estamos fazendo aqui o que os crentes de Bereia fizeram naquela época, né? Só que naquela época Paulo pregava e eles iam para casa e pegavam as escrituras e iam conferir para ver se as coisas eram de fato como Paulo havia pregado. Hoje nós já aperfeiçoamos, né? Hoje você já confere na própria igreja. Aqui você já está conferindo, é verdade, o que este homem está falando aí está na Bíblia, é a verdade das escrituras sagradas, né? Então vamos lá, Atos capítulo 24. Vamos ver o apóstolo falando disto. Paulo estava preso, ele está apresentando a sua defesa diante de Félix, governador, e ele diz assim, Atos capítulo 24, versículo 14. Porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como justo. Veja, uma única ressurreição, tanto para o justo quanto para os injustos, tanto para os filhos de Deus, quanto para os filhos do diabo. Então, Jesus disse, meus irmãos, que nesta ressurreição, todos que estiverem no túmulo ouvirão a voz do Filho de Deus, ouvirão a ordem de Deus. Você lembra quando ele disse para Lázaro, Lázaro, sai do túmulo, sai do túmulo. Então quando eles ouvirem a ordem, todos que estiverem no túmulo, todos que já tiverem morrido, vão sair do túmulo. Jesus disse, olha, os que tiverem feito bem, vão sair para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, vão sair dos túmulos para a ressurreição dos juízos. Pastor Carlos Magno, você pode dizer assim, me fale um pouco mais, pastor, sobre esta ressurreição dos crentes. Pastor, eu quero ouvir sobre isso, eu quero saber um pouco mais. Se fala tão pouco sobre isso nas igrejas, me fale sobre esta ressurreição dos crentes. Olha, há um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante, que esclarece muita coisa a respeito da ressurreição dos crentes. Você sabe, os crentes desta igreja aqui dos Coríntios, eles criam na ressurreição de Jesus, eles acreditavam que Jesus havia ressurgido dentre os mortos, mas havia alguns na igreja que, apesar de crerem na ressurreição de Jesus, eles não acreditavam que um dia os mortos pudessem ressuscitar também. Então, para eles, tudo se limitava a esta vida. Para os irmãos de Coríntios, eles estavam tendo um tipo de pensamento que tudo se resumia à nossa existência nesse corpo de carne, que morreu, acabou tudo. Então, por isso que Paulo teve que intervir aqui e corrigir as coisas. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 em diante. Olha o que o apóstolo diz. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo disse, vocês pregam, se é normal na igreja se pregar que Cristo ressuscitou, como é que há alguns de vocês que afirmam que não há ressurreição de mortos, que os crentes não vão ressuscitar, que tudo se resume a esta vida? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas, de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo está mostrando para a igreja que a ressurreição de Cristo não podia ser separada daqueles que ele predestinou. O apóstolo está mostrando aqui que a morte e ressurreição de Cristo não foi por causa dele próprio, que a morte e ressurreição de Cristo foi por causa do seu povo, foi por causa dos eleitos. Ou seja, se os crentes não ressuscitam dentre os mortos, Paulo diz, então não haveria razão, não haveria motivo para Cristo ter ressuscitado. Para que ele ia ressuscitar? Né? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Você vê que uma coisa está relacionada à outra. Paulo diz, olha, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, então os mortos também vão ressuscitar. E no versículo 18 aqui, Paulo foi ainda mais contundente, né? Ele disse, olha, tem mais uma coisa. Se os mortos não ressuscitam, então aqueles irmãos que já morreram, e viveram a sua vida toda uma fé em Deus, e viveram a sua vida de acordo com a palavra de Deus, então tudo isso foi em vão. Eles viveram uma fé, eles viveram uma fidelidade a Deus, em troca de nada. Na verdade, Paulo estava perguntando a esses irmãos aqui, olha, se os mortos não ressuscitam, então qual é a vantagem que um filho de Deus tem ao morrer, por ele ter vivido toda a sua vida terrena em obediência a Deus? Pois então qual é a vantagem disto? Por isso que no versículo 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha, irmãos, se nós restringirmos os benefícios da vida cristã somente a nossa existência neste corpo de carne, se a nossa fé em Deus, se ela vai produzir benefícios para a nossa vida apenas nessa existência terrena, Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, mais infeliz até do que um filho do diabo. Por quê, pastor? Sabe por quê Paulo está dizendo isso? Porque o ímpio, o filho do diabo, a semente da perdição, ele não é disciplinado por Deus. Enquanto ele vive num corpo de carne, ele não é perseguido por causa da sua fé em Jesus. Ele vive a sua vida nesse mundo ao seu bel prazer. Muitas das vezes o filho do diabo, ele tem uma vida material muito mais abastada, muito mais afortunada do que muitos filhos de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, se se resume a este mundo, então nós somos os mais infelizes. Por exemplo, para você entender melhor isso aqui, vamos ver o exemplo disto numa vida normal. Uma vida normal. Por exemplo, quantos filhos de Deus, meus irmãos, que passam por esta vida, que passam por este mundo, e enquanto num corpo de carne, eles vivem uma vida simples. Quantos filhos de Deus que não tiveram casa própria, não tiveram o privilégio de possuir automóveis, não moraram em mansões, não puderam fazer viagens ao redor do mundo, não conheceram outros países, não tiveram uma vida financeira abastada, e morreram assim. Mas por outro lado, quantos filhos do diabo que passam por esta terra, que passam por este mundo num corpo de carne e têm uma vida bem afortunada, muito dinheiro, uma vida de luxo, muitas joias, moram em mansões, têm automóveis, né? Usam as roupas mais caras, né? Come do melhor, vive viajando, viaja o mundo inteiro, tem aviões, tem isso, tem aquilo. Uma conta bancária gorda, né? Muito dinheiro. Ora, se a nossa esperança em Cristo, Paulo está dizendo, se resume a esta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque tem muitos filhos do diabo aí que tem muito maior recompensa do que a nossa. É isso que Paulo está procurando mostrar. Vocês estão entendendo o que o pastor está explicando? Então eles estão muito mais afortunados do que nós. Vamos ver isto no mundo espiritual. Por exemplo,
Eu estou aqui na igreja, olha, pregando a verdade de Deus, anunciando o evangelho da graça, sendo fiel à palavra, sofrendo perseguições, olha, enfrentando dificuldades, como todos vocês enfrentam. Eu enfrento dificuldades, eu tenho luto, eu tenho que colocar meus filhos no colégio, eu tenho dificuldade, e a matrícula, o dinheiro, estamos apertados, ele liga para lá, manda segurar o cheque, lá se vai, lá se vem. Agora, por outro lado, quantos falsos pastores, quantos falsos líderes religiosos existem neste mundo, que estão aí pregando a mentira, que estão aí enganando as pessoas, que estão aí praticando toda a sorte de infidelidade a Deus, e contudo, estão vivendo uma vida sem enfrentar dificuldades financeiras, às vezes morando em mansões, vivendo uma vida principesca, né? Muito dinheiro, automóveis, joias, não enfrentam dificuldades, viajando pelo mundo todo. Ora, meus irmãos, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, então nesses dois exemplos que eu acabei de mostrar para você, os filhos de Deus foram muito mais infelizes do que os filhos do diabo. Como é que pode? Olha, prega a verdade, é fiel, é perseguido, o outro ali prega mentira. Mas olha a diferença da vida de um para o outro. Mas aquele ali que prega mentira, olha como ele tem dinheiro, olha como ele não passa nenhuma dificuldade. Então eu sou o mais infeliz de todos os homens. Esse aqui é de Deus, esse é cristão, esse vem à igreja, olha, esse é fiel a Jesus, este é fiel ao evangelho, esse não falta culto, ele é perseguido por causa da sua fé, ele é perseguido porque crê nessas verdades da graça. O outro ali não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, vive a vida aí bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, fazendo tudo que não presta. Mas esse aqui, não é que ele passou pela vida, não teve nenhuma casa própria. Olha aquele ali, meu irmão, tem várias. Aquele ali é do diabo, mas como ele teve riqueza neste mundo? Então Paulo está dizendo, olha, se vocês estão dizendo que a nossa esperança em Cristo se limita a essa existência num corpo de carne, que não há ressurreição, Paulo diz, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, pensar desta forma é um erro. Aliás, houve um momento em que os judeus pensaram assim também, sabia? Em Malaquias, Deus me deu essa mensagem agora pela manhã. Eu estava ali e Deus veio e fez vir à minha mente, nem fazia poço, mas o Espírito Santo foi buscar lá na memória do computador, né? Malaquias, último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Olha que ponto chegou, hein? De que adianta ser fiel? De que adianta vir à igreja? De que adianta, né, nós obedecemos a palavra? De que adianta nós vivermos uma vida de santidade? De que adianta tudo isso? De que adianta? Se nós estamos vendo aí os soberbos, os ímpios, os filhos do diabo prosperando, sabe, ganhando tudo na vida. De que adianta isto? Eles fazem tudo que não presta e ainda prosperam. E nós estamos aqui às vezes enfrentando tantas dificuldades na nossa vida. Estavam comentando isso entre um e outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Aí diz: olha, vocês vão ver uma coisa, vocês estão equivocados, vocês não estão compreendendo a verdade da vida, vocês não estão sabendo dar valor àquilo que realmente tem valor. Vocês vão ver a diferença, Deus estava dizendo, entre o justo e o perverso, entre o filho de Deus e o filho do diabo. Não é nesta vida só não. Não é através de bens materiais. Ele disse: olha, a diferença vocês vão ver naquele dia que eu preparei. Aí vocês vão ver o que vai acontecer, qual é a diferença. Aí vocês vão ver por que vale a pena viver uma vida de fidelidade a Deus. Naquele dia que eu preparei, no dia do juízo, não é verdade? Olha o que Jesus falou em Lucas. Lucas capítulo 12. E por falta de conhecimento dessas verdades, você sabe que há muitos filhos de Deus que se desviam da sua fé, abandonam as fileiras da igreja, porque vem os ímpios de lá. Que adianta você estar na igreja, rapaz? Olha lá, fulano ali não vai à igreja. Olha só, ele bebe, ele fuma, ele tem 500 mil mulheres, ele vive nas noitadas. Olha a vida dele, olha a casa que ele mora, olha o automóvel que ele possui. Olha lá, tem uma conta bancária gorda. Você vive na igreja, você não só tem tua mulher, é fiel à tua esposa, você não faz nada de errado e você não tem nenhuma casa própria, rapaz. Sua que não tem um conhecimento da palavra, diz: caramba, não é que é verdade mesmo? Poxa, de que adianta eu servir a Deus entrar? E derruba muita gente, porque traz a coisa para um nível material. Isso é um perigo violento. Vamos lá, Lucas 12, versículo 15. Eu falei Lucas 12, não foi isso? Então lhes recomendou, isso é Jesus falando: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha, irmãos, em nenhuma hipótese os bens materiais que uma pessoa possui podem ser apresentados como prova de que aquela pessoa está sendo honrada por Deus, de que aquela pessoa seja um filho de Deus. Em hipótese alguma, Jesus: não, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, não. O fato dele possuir bens, o fato dele possuir riqueza, não é a prova de que Deus está agindo na vida dele, não é a prova de que Deus está recompensando ele, não é a prova de que aquela pessoa é um filho de Deus. A vida de um homem consiste, na realidade, no privilégio, meus irmãos, que ele tem de participar da primeira ressurreição, do privilégio que ele tem de ter o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, do privilégio que ele tem de ter o direito de ressuscitar dentre os mortos, receber um corpo glorificado e reinar para sempre com Deus. Isso, olha, nisto é que consiste a vida, nisto é que consiste a riqueza maior de um homem. E tem tanta gente aí correndo, tanta gente aí lutando, somente em busca de dinheiro, de bens materiais, um desespero, esse ministério da iniquidade, essa teologia da prosperidade, que hoje está aí sendo pregada nas igrejas, que é diabólica, que é demoníaca, que tem colocado isso na mente do povo de Deus, que, sabe, apresentam Deus como se fosse um Deus Papai Noel. E eu vejo o povo de Deus aí, só pensa em ir à igreja para receber dinheiro, receber riqueza. Se não recebe, não é assim que tem sido ou não é? Como enganam o povo de Deus, meus irmãos. Volte lá, por favor. 1 Coríntios, vamos voltar lá. Capítulo 15. Texto que nós estávamos desenvolvendo. Aí depois que Paulo explicou tudo para os irmãos, que realmente a ressurreição existe, aí no versículo 20, capítulo 15, versículo 20, ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja, em Adão todos morrem, tanto fisicamente quanto espiritualmente.
Quando Deus diz: Adão, olha, não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Morrer espiritualmente e morrer fisicamente. Vocês não vão mais existir para sempre nesse corpo aí que eu dei para vocês. A coisa vai ficar difícil para vocês. Então em Adão todos morrem. Em Cristo, Paulo diz aqui, todos serão vivificados. Em Cristo, aqueles todos que morreram em Adão, tanto espiritualmente quanto fisicamente, são vivificados, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Aqui, Paulo está tratando, meus irmãos, da ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo está dando ênfase apenas à ressurreição dos filhos de Deus. Aqui Paulo está dando ênfase, apesar de ele estar falando de uma única ressurreição, ele está dando ênfase à ressurreição daqueles que praticaram o bem, daqueles que foram fiéis a Deus, daqueles que foram regenerados, daqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo e que agora eles saem do túmulo para a ressurreição da vida. Porque o problema aqui é que eles estavam discutindo acerca da ressurreição dos crentes. E não estavam preocupados com a ressurreição dos ímpios, não. Queriam saber se realmente os crentes ressuscitavam ou não. Está compreendendo? Então, quando ele diz aqui, todos serão vivificados em Cristo. Quando ele diz que todos receberão um corpo glorificado ao saírem dos túmulos, ele está se referindo a quem? A todos aqueles que Deus predestinou para a salvação. Pastor, mas ele não fala todos. Vamos entender isto, por favor. Na epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 12. Veja o que diz o apóstolo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Espera aí, Paulo, você falou aqui no versículo 12, a morte passou a todos os homens. Aqui no 15, você está dizendo que pela ofensa de um, morreram muitos, finalmente morreram todos ou morreram muitos? No versículo 19, ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo, você está se contradizendo. Você falou primeiro que todos morreram, agora você está dizendo aqui que muitos morreram, agora você está dizendo aqui que muitos se tornaram pecadores. Isto é uma contradição na Bíblia? Não. Irmãos, aqueles que Deus predestinou para a salvação, ora Paulo chama de todos, ora Paulo chama de muitos. É um pronome. Todos. Todos quem? Todos que Deus predestinou para a salvação. Eu chego em casa e olha, todos vieram à igreja hoje. Todos quem? Todos que são membros da igreja Cristo é Vida. Está compreendendo? Um pronome. Então vamos lá, 1 aos Coríntios, volta lá. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23. Olha só. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora presta atenção no versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Primeiro foi Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Agora a pergunta é, quando é que todos os filhos de Deus ressuscitam e recebem um corpo glorificado para reinarem para sempre com Deus? Quando é que isso vai acontecer? Na sua vinda. Eles falam, todos vão ressuscitar, mas cada um na sua ordem. Primeiro, Cristo. Cristo foi as primícias. Depois, os que são de Cristo. Mas quando que isso acontece? Na sua vinda. Todos ressuscitam
na sua vinda. Não é uma parte que vai ressuscitar quando Jesus vem, vai reinar 1000 anos. Houve a primeira ressurreição, primeiro um grupo de crentes participou dessa ressurreição, depois dos 1000 anos, aí a segunda parte dos crentes ressuscitam, haverá a segunda ressurreição. Não é isso que a Bíblia ensina. E tem mais uma coisa, não existe essa coisa absurda, não, primeiro vão ressuscitar os filhos de Deus, pastor, agora depois de 1000 anos, aí que os filhos do diabo vão ressuscitar. Não, a ressurreição dentre os mortos é uma só, tanto para as ovelhas como para os cabritos, só que as ovelhas, os filhos, os vasos de honra, eles ressuscitam para a vida eterna. Os outros que ressuscitam na mesma hora, estão ressuscitando para quê? Para a condenação eterna. Versículo 24. Paulo diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então olha só, virá o cumprimento, Paulo está dizendo, de todo o plano da salvação de Deus, que é exatamente o quê? O estabelecimento de um novo céu, de uma nova terra, onde Deus e todo o seu povo, todos os seus filhos, todos aqueles que Ele predestinou para a salvação, vão reinar para sempre. Então vai acontecer o fim. Quando é que isto ocorrerá, pastor? Quando Ele houver destruído todo o principado e poder e potestade, bem como todo poder e potestade. Aí vai acontecer esse fim. Aí vai se estabelecer um novo céu e uma nova terra. Versículo 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Convém que ele reine, Paulo diz. Será que Paulo está dizendo, convém que ele reine durante 1000 anos na sua segunda vinda? Será que é isso que Paulo está dizendo? Não. Convém que ele reine agora. Convém que ele reine durante toda esta era da igreja. Eu já falei, esses 1000 anos que estão aqui relatados em João, é um número simbólico. Esse número 1000 aí é um simbolismo. Simboliza toda a era da igreja, desde a primeira vinda até pouco antes da segunda vinda de Cristo, até o momento do juízo final, quando o último inimigo, que é a morte, será destruído. Olha o versículo 26. Convém que ele reine até que haja posto os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pastor, o irmão está dizendo então que Cristo está reinando, que Paulo está dizendo convém que ele reine hoje, que esse reino de Jesus é agora. Exatamente isto. Vamos conferir em Hebreus. Vamos lá, a epístola que ele escreveu para os Hebreus. Aqui não há lugar para vãs filosofias. Aqui não é o pensamento particular do pastor Carlos Magno. Aqui não é a interpretação da igreja Cristo é vida. Não, a Bíblia já está interpretada, viu? Não tem essa coisa de cada um interpretar a sua maneira, não. Isso aqui não é casa de noca, não. Que é a palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Agora presta atenção no versículo 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha, depois que ele fez tudo em favor da igreja, em favor do seu povo, a partir de um único sacrifício, né? Ele nos aperfeiçoou para sempre. Então ele assentou-se à destra de Deus, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele assumiu a plenitude do poder e glória, aguardando daí em diante. Veja só. Até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, ao longo do milênio, a era da igreja, esta era que nós estamos vivendo, Cristo está reinando com o seu povo, aguardando tão somente que de uma maneira definitiva, todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ao longo da era da igreja, os inimigos de Cristo, através da obra da igreja, através da obra missionária, através da pregação do evangelho, através do poder do Espírito Santo, eles estão sendo postos por estrado dos seus pés, mas ele está aguardando até o momento que isto vai acontecer de uma forma definitiva. Pastor Carlos Magno, quando é, pastor, que os inimigos de Cristo serão postos por estrado dos seus pés de uma forma definitiva?
Pastor, quando é que a morte, que é o último inimigo a ser destruído, quando é que isso vai acontecer? Quando houver a ressurreição dos justos e dos ímpios. Vamos conferir isto, por favor. Apocalipse 20. Vamos lá em Apocalipse 20. Versículo 11 em diante. Agora João diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Olha só, João viu uma visão, um grande trono, e aquele que se assentava no trono, o próprio Deus, o próprio Jesus, né? Aí depois que ele viu essa visão, ele viu que todos os mortos foram postos em pé diante do trono, e ele diz, aí se abriram livros, se abriram vários livros. Aí ele diz, depois, o outro livro, o livro da vida, foi aberto. Aí ele diz, olha, e os mortos que estavam em pé, postos em pé diante do trono, foram julgados conforme as suas obras. Eu pergunto, que mortos são esses aqui que João está se referindo? Ele diz, olha, os mortos foram postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Que mortos são esses aqui? Será que João está se referindo aqui a todos os mortos, tanto os ímpios quanto os incrédulos? Pastor, mas o irmão não acabou de dizer, pastor, que é uma ressurreição só, que todos ressuscitam, tanto os ímpios quanto... Todos estarão diante de Deus? Sim, todos estão diante de Deus. Mas João está se referindo neste momento aqui aos mortos em Cristo. Ele está se referindo àqueles mortos que ele já havia citado anteriormente como mortos espirituais, que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ele está dando ênfase aos filhos de Deus, porque o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja, foi escrito para trazer consolo, para trazer conforto, para trazer encorajamento à igreja, que naquela época era tremendamente perseguida. Muitos crentes estavam sendo mortos, estavam sendo martirizados. Então ele está dando ênfase, apesar de todos estarem diante do trono, tanto os ímpios quanto os justos, mas ele está dando ênfase aqui aos filhos de Deus. Ele está dizendo, olha, esses mortos, os filhos de Deus, foram julgados, cada um conforme as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Observe, meus irmãos, que o contexto inteiro do assunto que João está abordando nesse capítulo 20 é somente falar dos eleitos de Deus. O objetivo é falar dos eleitos de Deus. Quando ele fala da primeira ressurreição, a única referência que ele faz aos filhos do diabo é para dizer o quê? Estes não reviveram. Estes não participaram disso. Esses não tiveram direito à primeira ressurreição. Esses não tiveram direito ao Espírito Santo. Só fala disso, não dá mais nenhuma citação. Aqui, quando ele fala da ressurreição dentre os mortos, apesar de todos estarem ali, a única referência que ele faz aos filhos do diabo é para dizer, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Está compreendendo? Porque ele está preocupado em falar dos eleitos, do que vai acontecer com os eleitos, que era para trazer encorajamento para a igreja, que era para trazer felicidade para a igreja, que era para que a igreja não ficasse triste, que era para que aqueles que haviam perdido entes queridos, pessoas que pagaram com a própria vida por causa da sua fé, não se sentissem desanimados, não se sentissem contristados. Amém? Esses mortos foram julgados, cada um conforme as suas obras. Porque se você imaginar que esse julgamento aí é para Deus determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno, então você vai contradizer toda a Bíblia Sagrada. Porque quem vai para o céu, quem vai para o inferno, já está determinado por Deus desde a eternidade.
Não vai depender de julgamento, não vai depender do que está escrito nos livros, não. Esse julgamento, para ver o que está escrito nos livros, é para ver qual é a recompensa, qual é o galardão que cada filho de Deus irá receber aqui nesta hora. Qual é a posição espiritual que você vai ocupar no reino eterno do Pai. Amém? Aí sim, vai se abrir os livros e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Nós vamos falar disso logo mais à noite. Versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só. Todos os inimigos de Cristo foram postos agora por estrado dos seus pés. Ó, tudo lançado no inferno. Vai para o inferno, vai para lá. Já lançou a besta, já lançou o falso profeta, já lançou toda a semente da perdição. E o último inimigo, que é a morte, foi destruído. O que é que Paulo disse lá aos Coríntios? Ele disse, olha, após todas essas coisas a se cumprirem, então virá o fim. Versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Olha só, quem é esta cidade santa? Quem é esta Jerusalém que descia do céu? A igreja. Sabe o que é que o povo de Deus imagina? Que é uma cidade mesmo que vai vir. Oh, nós vamos morar numa cidade, ruas de ouro, oh, portas de pérola, vai ser maravilhoso. Eu estava lendo um pastor americano, um livro de um pastor americano ontem de manhãzinha cedo, e ele diz assim, olha, vai ser maravilhoso, vai vir uma Jerusalém nova, ela vai ficar flutuando nos ares, sobre a Jerusalém antiga, e na antiga ficam os do diabo, e na de cima, as ovelhas de Jesus. Santo Deus. Mas os pastores, olha, eu vou dizer uma coisa para você. 99% dos livros escritos pelos pastores americanos não são livros religiosos. São livros de ficção científica. Eles criam verdadeiras ficções científicas, meu irmão. Não está aqui a igreja. Então, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Todos não ressuscitaram. Todos não se apresentaram diante do trono. Todos não foram julgados conforme as suas obras. Todos não receberam do galardão. E agora, vão reinar para sempre aonde? Onde é que o povo de Deus vai reinar para sempre? No céu? Na terra, meu irmão. Por isso que Deus faz um novo céu e uma nova terra. É a volta ao início. É a volta ao paraíso. Aquilo que Deus fez no início e criou o mundo, colocou os seus filhos, e aí veio o diabo e acabou com tudo. Agora Deus volta ao início, só que desta feita de uma maneira definitiva e perfeita. Olha só. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha, aquela primeira criação que foi destruída pela ação do diabo, tudo isso acabou. Deus fez um novo céu, Deus fez uma nova terra. Agora o próprio Deus vem com o tabernáculo dele, o seu povo, a sua igreja, habita nessa terra. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quem é o vencedor? A igreja, o povo de Deus. Nós somos o quê? Mais do que... O vencedor herdará
estas coisas. Que coisa? Um novo céu, uma nova terra, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Tudo isso acabou. Deus fez um novo céu, Deus fez uma nova terra. Agora o próprio Deus vem com o tabernáculo dele, o seu povo, a sua igreja, habita nessa terra. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quem é o vencedor? A igreja, o povo de Deus. Nós somos o quê? Mais do que... O vencedor herdará estas coisas. Que coisa? Um novo céu, uma nova terra, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque todas as coisas passaram. Não haverá mais demônio, não haverá mais filho do diabo azucrinando a nossa vida. Haverá o que? Deus e o seu povo reinando para sempre, meus irmãos, num corpo glorificado. Aleluia. Oh, aleluia, glórias a Deus. O vencedor herdará estas coisas. Quer dizer, o mal, a dor, a morte, tudo que existe nesse mundo já não existirá mais. Tudo isso foi abolido na nova criação. Agora Deus cria tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Tudo é novo outra vez. Amém? Agora o versículo 8. E tem uma turma que não gosta de ouvir esse versículo. Tomara que aqui na igreja não tenha ninguém dessa turma, né? Mas tem uma turma aí no mundo que detesta ouvir isso aqui. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha, Deus está dizendo: o vencedor, o meu povo, a minha igreja, os meus eleitos, os meus escolhidos vão herdar essas coisas. Novo céu, nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais lágrima. Eu já fiz tudo novo, eles agora estão num corpo glorificado, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade. Olha, é a volta ao paraíso terrestre. É a volta ao paraíso de Deus. Mas e os outros, Deus? E os filhos do diabo? Bom, quanto a eles, a parte que cabe para essa gente é a segunda morte. O que está reservado para ele, a recompensa, o galardão que eles vão receber é serem lançados no inferno para sempre. Os covardes. Olha, não adianta estar dentro da igreja com Bíblia. Olha, o vencedor não é quem frequenta uma igreja, não. Porque o fato de frequentar a igreja não significa dizer que a pessoa é filho de Deus. Todo filho de Deus frequenta a igreja. Todo ele congrega na igreja. Mas nem todo que congrega é filho de Deus. Tem muita gente que vem à igreja, que tem Bíblia, mas é covarde. Tem só uma capa de cristão. Se acovarda diante do mundo, se acovarda diante do sistema religioso, não tem coragem de assumir a sua fé, não tem coragem de assumir a sua chamada de Deus. Os covardes, os incrédulos. Quanta incredulidade você vê hoje dentro da igreja. Por quê? Porque tem muito filho do diabo dentro da igreja. O joio está misturado com o trigo. Só que o joio usa a mesma roupa que o trigo usa a mesma Bíblia, usa as mesmas expressões religiosas que o filho de Deus usa, o filho do diabo também usa, mas ele é incrédulo. Ele não crê que a salvação é eterna. Ele não crê nessas verdades aqui da Bíblia. Ele não crê que Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Ele não crê que há um povo nesse mundo que Deus predestinou para a salvação. Quantos você já encontrou aí fora que com Bíblia na mão, mesmo frequentando igreja, mesmo você mostrando, eles disseram: não creio nisto. Mas irmão, você ainda chama de irmão, né? Irmão, mas está na Bíblia. Que lero-lero de Bíblia. Não quero saber se está na Bíblia. Eu creio diferente. Olha aqui. Os incrédulos. Os impuros.
Você pensa que uma pessoa impura é filha de Deus? Uma pessoa que vive dentro da igreja, que conhece a palavra, que ouve a palavra e vive uma vida de impureza, você pensa que essa pessoa é filho de Deus? Nunca. Pode ter Bíblia, pode levantar a mãozinha, dizer aleluia, glória a Deus. É fácil fazer isso, né? Tem gente que até se requebra, aleluia, Jesus. E é um filho do diabo. Vida cheia de impureza, adultério, prostituição, mente, rouba, sabe? Faz tudo que é diabólico, meu irmão. Por isso que há tantos escândalos dentro da igreja. Dentro da igreja que eu digo do templo, né? Ele diz aqui, os feiticeiros. Você pensa que feitiçaria é só candomblé e umbanda? Não. Tem muita gente aí com Bíblia debaixo do braço fazendo feitiçaria. Viu? Muitos são de Deus, mas no tempo de Deus serão chamados. Eu fui chamado. Eu vivi muitos anos fazendo feitiçaria, ensinando aos outros a fazerem feitiçaria. Em nome de Jesus, você que tem um inimigo, coloque o nome do teu inimigo e ponha dentro do sapato esquerdo. E quando você andar por aí, diga, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Isto é o quê? Feitiçaria. Nós vamos fazer, a corrente da destruição do mal. Aí bota um caixão de defunto em cima do palco, porque ali não é altar, ali é palco de circo, né, de palhaçada. Aí põe um caixão de defunto, manda as pessoas trazer o nome. Quem tem uma doença, o inimigo é a doença. Quem está com problema financeiro, escreva. Quem tem um inimigo pessoal, põe o nome do inimigo. Coloca aqui dentro do caixão de defunto. Durante 13 semanas nós vamos fazer isto. No final das 13 semanas, nós vamos pegar esse caixão de defunto, vamos enterrar no cemitério. O teu inimigo está derrotado. Que mentira, isso é feitiçaria. Mas ele diz aqui, os idólatras. Quanta idolatria, né? Você pensa que a idolatria é somente a dos católicos? Não. O povo de Deus, o povo evangélico, tem uma mania de achar que idolatria é somente as imagens dos santos. Não, eu sei que é idolatria, eu sei que Deus abomina aquilo, eu sei que está escrito isto, né? Eles adoram, o salmista diz, o Deus deles, né, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não enxergam, né? Tem nariz, mas não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, torne semelhantes a ele todos que os fazem e quantos neles confiam. Eu sei disto. Mas idolatria não é só isto, não. Idolatria é quando você direciona a tua fé para qualquer objeto ou coisa. Os católicos são idólatras. Pastor, mas na igreja católica, há filhos de Deus? Há, que no tempo de Deus serão chamados. Quantos aqui saíram do catolicismo? Levante a mão, eu sou o primeiro. Por que você saiu de lá, hein? Porque você é eleito de Deus. Porque você é ovelha de Jesus Cristo. Se você não tivesse saído de lá e morresse lá na idolatria, a parte cabe é a segunda morte, é a morte eterna. Então, se há alguém aqui ainda envolvido com isso, meu irmão, ouça a voz de Deus, se tu és ovelha de Jesus. Porque se você morrer nesse erro, está aqui, a parte que cabe para você é a segunda morte. Você pode ter muito dinheiro, muitos bens. Você pode, enquanto viveu nesse corpo de carne, ter conseguido muita vantagem na tua vida, muito prestígio, muita posição importante. Você pode ter galgado tudo que o mundo pode oferecer. Mas a parte que te cabe será ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas idolatria também é quando você direciona a tua fé para objetos. Vamos distribuir a rosa ungida. E tem gente que crê em rosa ungida. Põe um copo com água na frente do rádio. Vamos dar um saquinho de sal. Vamos dar a pedrinha da vitória. Vamos dar isso, vamos dar aquilo. Isto também é idolatria. Idolatria também é quando você começa a idolatrar pessoas. Quantos pastores são idolatrados? Quantos pastores, meus irmãos, que estão aí, sabe, idolatrados como se fosse o próprio Deus. Vamos agora receber o reverendo. Reverendo só tem um, que é o Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Que história de pastor se chamar de reverendo? Acaba com essa brincadeira. Reverendo.
Reverendo significa aquele que é digno de ser adorado. E chama os pastores de reverendo. E tem pastor que gosta. Reverendo. Chega aí, enche o peito. Seu reverendo, reverendo, reverendo. Tem idolatra o pastor. Se vem à igreja e não é o pastor que ele gosta, não vou nem ficar para o culto. Cuidado, viu? Você que quando eu viajo para Fortaleza, não é o pastor Carlos não, é? Então hoje nem vou lá. Tu está me idolatrando, é? Olha, quem pratica idolatria não é filho de Deus, não. Pode conhecer a graça, pode ter feito seminário, pode ter Bíblia, pode conhecer tudo de cabo a rabo. Não, é idólatra. A ovelha, ela vem à igreja por causa da palavra. Não importa por quem a palavra é trazida. Se é o pastor Carlos, se é o pastor Amparo, se é a pastora Sandeli, se é o pastor Ivonete, se é o pastor Sérgio, se de repente é um diácono que o pastor determina, né? Não importa. Você não quer saber quem está pregando, você quer saber quem está, a palavra que está sendo transmitida. O que importa é a palavra. Amém? É como quando você gosta de música. Você gosta de quê? De música, da boa música. Aí você gosta de ouvir uma música cantada pelo Roberto Carlos. Maravilhoso, é bom, muito bom. Mas quando tu vai jantar num restaurante e tem lá alguém tocando, e você quer uma música, pede ali para ele tocar tal música. Aí você pede aquela música do Roberto Carlos que você gosta. Não importa se é o outro que está cantando, você gosta da música. Então a ovelha gosta da palavra de Deus. Amém? E ele disse a todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Olha, a característica principal dos filhos do diabo é a mentira. Não vou para a igreja porque tem muita hipocrisia dentro da igreja. Que mentira, você não vem porque Deus não te chamou, rapaz. Já começa mentindo, enganando, querendo enganar a si mesmo, querendo enganar a Deus, é impossível. Os mentirosos, dizer que a salvação se perde, dizer que o nome pode ser riscado do livro da vida, dizer que o diabo está aí, que ele pode voltar com mais 7. Olha, são mentirosos. E a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas aqueles que são fiéis a Jesus, aqueles que foram renascidos da semente incorruptível, aqueles que tiveram o privilégio de participar da primeira ressurreição, aqueles que foram lavados, aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, aqueles que no dia do juízo ouvirão a voz do Filho de Deus, sairão do túmulo, receberão um corpo glorificado, receberão um galardão de glória, esses vão herdar o novo céu e a nova terra e reinarão para sempre com o Senhor. Esta é a tua herança, meu irmão. Esta é a tua herança, minha irmã. Se tu és eleito, se tu és predestinado, então prepara-te, porque a tua herança está preparada pelo Senhor, o Rei da Glória. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Oh, aleluia, Jesus.